Olá, queridos, boa noite, graça e paz. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma noite, mais um Tadel, para conversar com vocês sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração a respeito, de recomeçar. E uma das coisas que eu fiquei pensando, como que eu vou dar um título para essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração? Bom, o pastor Alexandre falou na semana passada sobre coisas que a gente não deve trazer para um recomeço, né? E eu fiquei pensando que tema dar para essa palavra, e eu pensei no seguinte: eu vou deixar você dar o tema para essa palavra, e assim, da forma que toca o seu coração. Mas eu pensei em coisas que nós precisamos ter, nós como líderes precisamos ter para recomeçar. Porque talvez, eu não sei, talvez você já se perguntou, talvez você já parou para pensar nisso, por que você está aqui, por que você está nessa posição, por que você é um líder hoje aqui na Betel Serra, você é um líder na sua casa, você é um líder, Deus te deu uma posição de liderança. E talvez você tenha parado para pensar nisso algumas vezes, Por que eu sou líder? Por que eu estou aqui nessa posição? E talvez você já tenha certeza, você já tenha as respostas do porquê, Do porquê que você é um líder, porquê que você está nessa posição. E isso é ótimo, porque quando a gente sabe quem a gente é no processo, isso facilita muito o enfrentar os desafios, as coisas que vêm, muitas vezes contra nós. E nós estamos vivendo um período que ele é um pouco perigoso, Esse período que a gente está vivendo, ele é um pouco perigoso. Por quê? Porque ele serve, claro, as dificuldades, as lutas que a gente passa, elas servem para nos fazer desenvolver, para nos fazer criar maturidade. Mas também pode ser que as lutas e as dificuldades façam a gente desistir, Façam a gente ter vontade de parar, façam a gente desanimar. E a escolha desses dois caminhos estão nas nossas mãos. Então, quando você sabe o porquê que você está aqui, você realmente consegue tomar decisões, você consegue parar, consegue refletir de maneira mais positiva. A gente consegue ver as coisas de maneira mais positiva, porque se for do contrário, se você já estiver desanimado, a gente sempre vai olhar para as circunstâncias como algo negativo. E eu queria refletir com vocês, nessa noite, sobre o que Mardoqueu disse para Esther. Está lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Mardoqueu fez essa colocação para Esther da seguinte maneira: se você permanecer em silêncio neste momento, o alívio e a libertação para os judeus surgirão de outro lugar. Quem sabe se você veio para a sua posição real para um tempo como este. E aí eu quero usar com você nessa noite essas palavras para nossa reflexão. Porque se você tem se feito essas perguntas, se você decide desistir, se você decide parar no meio do caminho, aí essa palavra também serve para nós. Por quê? Serve, para nós nesse sentido de pensamento de desistência, para quem está pensando assim. Se você permanecer em silêncio, se você desistir, se você pular fora nesse momento, bom, o alívio e a libertação para os que estão perdidos vai surgir de alguma maneira. Mas quem sabe você veio para a sua posição de liderança para um tempo como este. Porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que vai no seu coração, Ele sabe da sua capacidade e Ele sabe como Ele pode te capacitar para fazer as coisas. Então, talvez a sua preocupação possa ser como a minha,
que nesses momentos, desde quando nós falamos em recomeço, que nós temos ouvido falar sobre essa transição que vai acontecer, e aí eu tenho me perguntado ao Senhor, o que eu vou fazer desse processo, o que o Senhor vai, né, de que maneira eu vou ser útil ao Senhor, e talvez a preocupação esteja justamente nesse aspecto, de não saber como recomeçar. Porque às vezes você olha para a sua situação, você olha para as questões, para as células que você está cuidando, para a situação que cerca a sua vida, e às vezes você não sabe como fazer para recomeçar. E isso muitas vezes acontece não só no que diz respeito à questão de igreja, isso diz respeito também à questão da nossa vida pessoal, familiar, financeira. Como que eu vou recomeçar? Como que eu vou colocar isso em ordem? Então eu quero compartilhar com você nessa noite três coisas que você precisa colocar como prioridade para você recomeçar em todas as áreas da sua vida. A primeira delas é deixar com Deus. Então a gente que está recomeçando, estamos no ano do recomeço, queremos realmente fazer coisas novas, queremos, né, estar partindo de um novo, como eu posso dizer, por um caminho que muitas vezes a gente não sabe direito como que vão acontecer as coisas. Então você precisa deixar com Deus. E aí eu quero perguntar para você uma coisa. Em quem que você tem crido? Você tem crido na sua força, na sua capacidade, naquilo que você consegue fazer, tem conhecimento para fazer? Em que você tem crido? Mas assim, seja sincero aí com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes, eu tenho crido na minha força. Eu tenho crido naquilo que eu já aprendi a fazer. E na verdade, eu preciso deixar tudo com Deus. Eu preciso deixar todas as coisas, todas as minhas esperanças, em Deus. É claro que muitas coisas a gente já aprendeu a fazer no processo, mas isso não quer dizer que a gente pode ir lá simplesmente fazer. Num cuidado com célula, por exemplo, nós precisamos consultar a Deus se a forma como nós estamos querendo agir, se é a forma como Ele gostaria que nós agíssemos, né? Então, deixar com Deus é algo que você precisa fazer sempre, em todas as áreas. Porque olha só, vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que algo quebra na sua casa, tá? Quebra uma TV, quebra uma geladeira, enfim. Quebra algo que você não sabe como consertar. Você até tem uma vaga noção do que pode ser e tal, mas quebrou, você não sabe consertar. O que você faz? Você leva no especialista? Eu levo no especialista, né? E quando eu levo no especialista, eu chego lá e relato o problema que está acontecendo. Você faz isso também? Ok. Mas você fica lá vendo, esperando o especialista consertar? Você fica dando palpite para ele? Tipo assim, conserta esse negócio aqui desse jeito. Você faz isso? Não, a gente não faz. A gente chega lá e fala, olha, a minha TV não está funcionando o Wi-Fi. Eu preciso resolver o Wi-Fi, você precisa descobrir para mim o que é que está acontecendo, porque não está resolvendo. E aí você deixa o equipamento lá, para o especialista olhar. E o que acontece quando o equipamento está pronto? Ou quando ele descobre o que é, ele faz contato com você. Ele liga para você e diz, olha, o problema foi a placa que queimou. A gente precisa colocar uma placa nova. Esse é o problema. Então tá, aí você faz o orçamento e vamos lá. Conserta o equipamento. Não é assim que funciona? Pois é. Com Deus também é assim. Com Deus é assim de que maneira? Nós precisamos deixar com Ele as coisas que nós precisamos resolver e que nós muitas vezes não sabemos como resolver. Só que no andar da carruagem, muitas vezes a gente deixa na mão dele, mas a gente vai lá e tenta resolver. Já aconteceu isso com você? Ai, gente, comigo já aconteceu isso.
E não dá certo, a gente tem que deixar na mão do especialista, porque senão a gente vai meter os pés pelas mãos muitas vezes. Às vezes, se a gente for tentar mexer de uma maneira que a gente não sabe, a gente piora o negócio, não é verdade? Então, no seu processo de liderança, de cuidar de pessoas, sabe? Você precisa estar colocando as coisas diante de Deus e deixar com Ele, deixar com Deus. Fale com o especialista, deixe com Deus. Ele é especialista em pessoas. Ele é especialista em gente, porque se tem uma pessoa na face deste universo que gosta de gente, é Deus. E ele gosta de gente diferente, não é verdade? Ele não gosta de ninguém igualzinho, ele gosta de gente diferente. Então ele sabe como lidar com as pessoas. E uma outra coisa que você precisa também fazer nesse processo de recomeço da sua liderança é você confiar em Deus. Eu até falei um pouquinho agora, porque às vezes nós deixamos na mão de Deus, nós vamos lá, confiamos, vamos lá, entregamos a Ele, ó, tá com esse problema, o povo tá desanimado, o povo, sei lá, tá, sabe? A gente deixa lá as reais situações e aí você vai lá e tenta fazer alguma coisa sem o direcionamento dele. O que acontece? Isso é falta de confiar. Nós precisamos deixar, mas precisamos confiar em Deus. E eu não estou dizendo aqui que se ele te dá um direcionamento para fazer, faça. Porque é algo que muitas vezes ele vai fazer, ele vai usar você, vai dizer para você ir lá e falar alguma coisa, para você ir lá e fazer alguma coisa, faça. Da forma como ele está dizendo para você fazer. Mas se ele não disser nada, então não faça. Porque ele está resolvendo do jeito dele. Vocês conseguem entender o que eu estou passando para vocês? A gente precisa sempre estar buscando o direcionamento dele. E aí, nesse processo de confiança, tem uma frase, um pensamento que eu li num devocional do Max Lucado. Eu não vou saber dizer para vocês qual é, mas foi um trechinho de um devocional que eu li e que fala assim: quando um pai conduz seu filho de 4 anos por uma rua movimentada, ele o pega pela mão e lhe dá uma responsabilidade. Olha só, quando um pai está atravessando uma avenida, qual é a responsabilidade do filho? É segurar na mão do pai. E o pai conduz no processo. O meu objetivo, seu objetivo, é segurar na mão do nosso pai. Porque ele sabe como fazer, ele sabe como conduzir, ele sabe a hora que é para atravessar e a hora que não é para atravessar. E às vezes você está no seu movimento, a sua vida está tão movimentada, está tão agitada e está uma confusão aí nessa avenida da sua vida, da sua liderança, que você às vezes quer atravessar no meio dos carros, quer fazer as coisas e deixa o pai para trás. Olha só, gente, como é que a gente deixa Deus para trás? Não tem como. Quando a gente vai à frente dele, ele tá ficando para trás. A gente tá atravessando sozinho. E vai ser fácil atravessar sozinho? Não vai, entendeu? É muito arriscado atravessar sozinho. Então a gente precisa confiar que ele sabe nos conduzir, confiar que ele sabe o que ele tá fazendo, o tempo que precisa ser feito as coisas. Sabe, a gente precisa de ter essa confiança no nosso recomeço, essa confiança em Deus. Jesus disse assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. João 15, 4. O nosso dever dominante é nos agarrarmos à videira. O fruto, ele é consequência de estarmos na videira, sabe? E isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a gente está tão preocupado em dar fruto, mas a gente esquece de estar ligado na videira, de onde vem a nossa fonte de alimentação, de onde vem a nossa força, de onde vem, sabe, a nossa sustentação.
Então, o nosso dever dominante é estar na videira e deixar que a videira conduza aquilo que é necessário para que a gente produza frutos. Eu queria que nesse momento, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, qual é a situação da sua vida onde você precisa tomar decisões, onde você precisa recomeçar e que você não está sabendo por onde recomeçar. Mas eu queria agora, como um ato de fé, sabe o que você fizesse? Dá uma olhadinha para o lado. Feche os seus olhos agora. Estenda a sua mão. Pegue na mão do seu pai. Seu pai está aí com você. Sabe, segura na mão dele. Confia nele. Diga para ele: pai, eu estou dando a minha mão para o Senhor agora, porque eu confio que o Senhor vai me conduzir pelo caminho que o Senhor acredita ser o melhor para mim. Segura nessa mão e não solta mais. Não solta, não tente atravessar sozinho. Não tente conduzir sozinho. Deixa que Ele conduza. Isso é importante demais para você recomeçar da maneira correta. Uma outra coisa que você precisa ter para recomeçar na sua liderança, na sua vida, é permanecer firme em oração. Por que você precisa permanecer firme em oração? Porque você pode pensar assim: eu tenho orado, mas o céu está em silêncio. O céu não está me respondendo. Deus não quer falar comigo. Talvez você esteja pensando isso agora mesmo. Como é que eu vou permanecer firme em oração? Não é? Mas olha só, não desista. Continue orando. Lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Se você continuar, se você decidir, sabe, obter o entendimento, o conhecimento, sabe, de Deus e se humilhar diante dele, as suas palavras são ouvidas na oração. Você já foi ouvido no céu se você está determinado a obter esse entendimento e a se humilhar diante de Deus. E aí são liberados exércitos de anjos, estão sendo liberados exércitos de anjos, sabe? Os reforços que você precisa, eles já estão reunidos. Faça o que Daniel fez, continue diante do Senhor orando, continue diante do Senhor clamando, até que você veja esse reforço chegar. Não desista, não retroceda. Eu sei bem como são as lutas que a gente enfrenta na posição de liderança. Eu sei bem como são as lutas que a gente enfrenta na nossa família. Eu sei bem quais são as lutas que a gente enfrenta na área profissional, onde nós estamos, porque nós estamos andando na contramão do mundo. Mas para recomeçar, você precisa confiar, precisa deixar com Deus, confiar em Deus e permanecer firme em oração. Essas 3 coisas você precisa ter e você precisa tomar a decisão de agir assim para que você possa recomeçar e você possa recomeçar bem, que você possa, sabe, vencer no seu cuidado com as vidas, com as ovelhas que estão nas tuas mãos, sob o cuidado das tuas mãos, na verdade, né? Então você está, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, você está nessa posição de liderança, neste tempo, porque Deus quer realizar algo através de você, porque Ele conhece o seu coração, porque Ele sabe quem é você e porque Ele sabe quais são os planos que Ele tem para você. Então não desista, não retroceda, permaneça com o pé fincado no lugar que Deus te colocou, que você vai ver, sabe, as coisas se resolvendo. Seguindo esses passos, você vai ver as coisas se resolvendo.
Você vai ver as coisas acontecendo. E de uma maneira que você vai continuar sem saber como explicar. Você vai dizer assim, é Deus. Só Deus. Não é assim que a gente responde, porque tem coisas que a gente sabe que não tem jeito. Então, vamos deixar que Deus nos conduza. Pode ser que eu esteja falando nessa noite para pessoas que se perderam no caminho. E você talvez pegou um atalho que não devia. Você talvez tem pensado constantemente, sabe, em desistir, em abrir mão da sua liderança, em abrir mão do que Deus tem confiado nas suas mãos. Talvez tenha vindo sobre você um desânimo muito grande, sabe, porque talvez você não esteja vendo as coisas mudar, mas talvez porque você está fazendo sempre do mesmo jeito. Eu tenho uma experiência, desde que Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu comecei a praticar esses pontos, eu tenho orado assim às vezes, Senhor, olha só, vim trazer um probleminha pro Senhor consertar. Eu tenho feito desse jeito, gente, sem mentira. Eu falo assim, Senhor, olha só, o Senhor fez, por exemplo, esses dias eu fiz essa oração pela Letícia. Eu falei, Senhor, o Senhor fez a Letícia para a tua glória. E eu não quero que a Letícia se perca no processo, no caminho. Essa fase que ela está vivendo é uma fase difícil, essa fase da adolescência. É uma concorrência desleal, Senhor. Porque eles estão sendo influenciados por todos os cantos. Mas olha só, o Senhor sabe como aquela bichinha funciona. O Senhor sabe, o Senhor está lá, Espírito Santo, com ela. Então, olha, me ajuda. Eu coloco essa situação. E aí eu descrevi toda a situação que eu estava passando com ela nas suas mãos. E que o Senhor faça da maneira como o Senhor achar melhor. Gente, vou dizer um negócio pra vocês. Eu já tinha feito de tudo. Aí eu lembrei dessa palavra. Eu falei, tô fazendo tudo errado. Vou fazer agora da maneira certa. E a resposta veio. E a situação que eu precisava que fosse resolvida, foi resolvida. Porque eu tenho certeza que Deus ministrou o coração dela de alguma maneira. E as coisas foram resolvidas, sabe? Olha, eu fiquei tão feliz, eu falei assim, nossa, obrigada aí, hein, Deus? Foi show de bola aí esse concerto aí, hein? Deixar com o Senhor foi a melhor coisa que eu fiz. Mas às vezes a gente quer resolver, por que a gente quer sempre resolver as coisas? E às vezes são coisas para nós mesmos, para nós irmos lá e fazermos. Mas a gente precisa do direcionamento de Deus para isso. Entende? É nesse aspecto que eu tô querendo dizer. E eu queria que diante dessa situação, sabe, que você dissesse agora algo para que você se apropriasse dessa verdade e que você colocasse isso depois numa geladeira, na tela do celular, aonde você tivesse acesso para você sempre se lembrar. Porque quando você olhar isso, você vai se lembrar dessa palavra. E o que eu quero é o seguinte, eu vou falar, você ouve para você dizer, para você pensar se você quer proferir isso ou não, tá bom? O que eu quero que você repita é o seguinte, eu sou o ramo, eu estou ligado à videira e o que preciso fazer é deixar com Deus, confiar em Deus e permanecer firme em oração. Então, que o seu ano como líder, sabe, seja firmado nessa palavra, no que você precisa fazer. Então vamos lá? Eu sou o ramo, estou ligado à videira e o que preciso fazer é confiar em Deus, é deixar em Deus, confiar em Deus e permanecer firme em oração. Mais uma vez, eu sou o ramo, estou ligado à videira e o que preciso fazer é deixar com Deus, confiar em Deus e permanecer em oração. Você recebe essa palavra? Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa palavra para a nossa vida, para o nosso direcionamento como líderes. Eu quero te louvar e te bendizer por cada irmão meu que está nessa posição de liderança, que tem esse privilégio de estar liderando vidas, estar conduzindo vidas a um caminho que leva ao Senhor. Ó Deus, eu não sei
não sei pelo que os meus irmãos têm passado, se é o desânimo, sabe? Se são outros tipos de dificuldades que têm feito de repente eles pensarem em parar. Mas nessa noite, Senhor, com essa direção que o Senhor nos deu, que nós possamos colocar isso em prática, sabe? E vermos o agir do Senhor e o mudar das coisas, agindo da forma como o Senhor está nos direcionando nessa noite. Jesus, eu te peço um novo ânimo, sabe? Um renovo, que haja uma alegria. Espírito Santo esteja, sabe, inundando a vida, o coração dos meus irmãos de alegria nessa tarde, nessa noite. Ó Deus, nesse dia, que o Senhor esteja, Espírito Santo, conduzindo em toda semana, todos os dias, as decisões que eles precisam tomar. Ó Espírito Santo, que você possa dar o direcionamento, a sensibilidade para ouvir a tua voz, e que eles sempre estejam lembrando desta palavra, Espírito Santo. Sempre lembre os meus irmãos desse direcionamento, de que nós devemos deixar com Deus, que é o nosso especialista, que nós temos que confiar, dar as nossas mãos a Ele e deixar que Ele nos conduza, e temos que permanecer firmes em oração, porque às vezes a resposta pode demorar um pouquinho para chegar, mas no momento em que nós estamos buscando a tua presença, que nós estamos buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor libera quantos anjos necessários forem, ó Deus, para lutar as nossas causas, para nos ajudar nessas situações. Que seja um ano de grande prosperidade na vida da liderança desta igreja, e que nós possamos ver e vivenciar, ó Deus, na prática, as respostas do Senhor com a nossa postura, com a nossa mudança de postura. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos em tudo aquilo que nós precisamos, e que o Senhor possa nos conduzir da maneira como o Senhor deseja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que você tenha uma noite maravilhosa, que você realmente possa ser conduzido em todos os aspectos da sua vida pela presença de Deus, pelo conduzir do Santo Espírito de Deus, e que você possa viver novas coisas através da aplicação dessa palavra na sua vida, na sua liderança, na sua área financeira, em todas as áreas da sua vida. Isso é o que eu desejo e ministro sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.